Você pergunta e o programa Consultando a Bíblia responde. Temos aqui uma pergunta. Por favor, falar sobre as promessas do derramamento do Espírito Santo. E cita o capítulo 2 de Joel e versículo 28. Nós queremos dizer que o capítulo 2 de Joel, versículo 28 e versículos seguintes é citado pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecoste, quando houve a descida do Espírito Santo e houve uma interrogação. O que isto quer dizer? Que movimento é este? Que louvores que se ouvem? E alguns até chegaram ao ponto de zombar, dizendo, será que isso não é resultado da bebida alcoólica? Mas Pedro tomou a palavra e deu uma explicação, citando exatamente a passagem de Joel 2:28. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mais ou menos 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o texto de Joel 2:28 era uma promessa feita por Deus de que haveria uma manifestação bem extensiva do Espírito Santo, ao contrário do que acontecia nos dias do Antigo Testamento, que a manifestação do Espírito Santo era reservada para profetas, escritores, profetas, oradores e alguns homens especiais para trabalhos específicos que Deus determinava. Não havia uma participação coletiva, nem todos tinham esse enchimento ou esse controle do Espírito Santo em suas vidas. Mas Jesus, depois de ressuscitado, passou ainda 40 dias com os seus discípulos e deu-lhes as últimas instruções para que se seguissem depois da sua partida. E ele disse que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes? Porque na verdade João batizou com água, mas que eles seriam batizados com o Espírito Santo não muito depois daqueles dias. E realmente isso aconteceu. Capítulo 2 do livro de Atos, versículo 1: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles,
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Se você me perguntasse qual é o propósito principal da descida do Espírito Santo segundo a promessa de Jesus e promessas encontradas no Antigo Testamento, como Isaías 44, versículo 3, Joel 2, 28 a 31. Eu responderia com o texto de Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então o batismo do Espírito Santo para os cristãos visa transmitir poder para testemunhar com eficácia do nome excelso de Jesus Cristo. Agora, no Antigo Testamento, como dissemos e repetimos, já era um caso mais isolado. Ela faz uma pergunta que, naturalmente, a resposta ela já deve conhecer, mas ela diz: é certo o cristão ficar devendo e até virar a cara para a pessoa a quem deve? É claro que isso não é uma atitude correta. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 8: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Então, a única dívida que devemos ter é o amor que devemos aos nossos semelhantes. Se alguém pede dinheiro emprestado, fixa uma data para pagamento, deve ser pessoa de palavra. Mateus 5,37, Jesus disse: o vosso falar seja sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então não deve haver dívida. Se você pediu emprestado um dinheiro, diante de uma necessidade, faça o possível para resgatar a sua dívida e não deixe o irmão que emprestou em situação difícil, porque isso compromete. Vamos agora ainda responder a pergunta que nos chega. Diz a pergunta: afinal, os mortos estão no céu conscientes ou não? Conforme Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 a 10. Esse texto de Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 a 10, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Nós queremos dizer o seguinte, que o livro de Eclesiastes, ele tem uma palavra que nós chamamos, ou uma expressão, melhor dizendo, que nós chamamos chave para entendermos esse livro. Essa expressão chave é a expressão debaixo do sol. Ela se encontra quase 30 vezes. Se você ler com capricho desde o capítulo 1, você vai notar repetidamente a expressão
debaixo do sol, significando que uma pessoa que parte deste mundo não tem mais interferência em nada do que ocorre aqui no mundo. Onde ela está, ela não tem consciência do que ocorre aqui na Terra. E nós também não temos possibilidade de entrar em contato com a pessoa que já partiu. Mas isso não significa que a pessoa, onde estiver, ela esteja numa atitude de inconsciência absoluta, total, simplesmente aniquilada. Porque no livro de Lucas, capítulo 16, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo relatando um caso de dois homens que aqui na terra viviam de modo opostos, e a situação deles se modificou depois na outra vida. Diz o texto que havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Aqui estão palavras do Senhor Jesus Cristo que respondem à pergunta: afinal, os mortos no céu estão conscientes ou não? Nós respondemos: sim, eles estão conscientes. Nós lemos no capítulo 5 de 2 Coríntios o apóstolo Paulo expressando o seguinte, capítulo 5 de 2 Coríntios, versículos 6 e 8. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então os crentes, quando morrem, são ditos: partiram para estar com o Senhor. Estão conscientes no céu, têm seus corpos na terra, aguardando a vinda de Cristo. Quando Cristo vier, trará com ele esses irmãos que estão no céu, para se juntarem aos seus corpos na sepultura e se dar a primeira ressurreição. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 4 ao versículo 6. É muito claro essa passagem da Bíblia.